Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal. Esse canal nosso que vai falar sobre NFT, Bitcoin, criptomoedas no geral. Nós vamos falar sobre o metaverso, essa nova tecnologia que está revolucionando o mercado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, porque nós vamos estar trazendo conteúdo novo aqui toda semana para vocês. E vocês sabem que sempre quando chega uma tecnologia, os primeiros a aprenderem a implantar essa tecnologia são os maiores beneficiados, né? Então não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal. Gente, nesse primeiro vídeo nosso, nós vamos estar trazendo uma breve história sobre a origem do dinheiro, como que começou, qual é o funcionamento, como era feito o comércio, como se originou a moeda em si, né? O papel moeda e a moeda de metal. E uma vez que a gente entender como surgiu o dinheiro, qual é a história dele, a gente vai entender como funcionam as criptomoedas e por que hoje elas são tão importantes no nosso universo, tá? Eu queria citar uma frase muito importante que esse historiador aí, israelense Yuri Harari falou. Ele diz que o dinheiro é a única ficção que todo mundo acredita. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, tem muitas pessoas que não acreditam no Estado, em nações, mas as pessoas sempre acreditam no dinheiro. Tem aquele famoso ditado assim, né? Você quer ver se uma pessoa tá doida? Vê se ele tá rasgando dinheiro, né? Porque assim, embora muitos se alegam assim estar doido, eles não deixam de acreditar no valor que o dinheiro tem, né? Pessoal, para entender sobre dinheiro, precisamos de entender um pouco sobre o início do comércio. O comércio, antigamente, ele era feito através de escambo. O que era escambo? Por exemplo, se uma pessoa produzia leite e a outra pessoa produzia tomates, se o produtor de tomate queria leite, ele ia lá na pessoa que produzia leite e trocava o leite em tomates. É claro que se o leiteiro quisesse um pouco de tomates também. E assim eram feitas as trocas. As pessoas teriam que, coincidentemente, basicamente querer trocar a mesma coisa, né? Assim, ter o mesmo interesse de troca. Mas o que foi acontecendo? Às vezes, a pessoa que vendia leite não queria maçãs ou tomates em troca. Às vezes, a pessoa queria milho, por exemplo, para alimentar o seu gado, os seus rebanhos. O que ela faria? Aí fica complicado, ela tem que ir lá na pessoa que vende o milho. Às vezes a pessoa que vende o milho não está querendo comprar o leite que ele fornece. Então, a gente começa a ter vários problemas aí. Esse foi o grande problema na época do escambo. Algumas pessoas começaram a observar que alguns produtos eram mais fáceis de serem comercializados. Por exemplo, o sal, né? Como muita gente precisava do sal, tanto para criação de animais, quanto para tempero de comida e para várias outras coisas, eles começaram a valorizar mais o sal. Conchas também foi usado como se fosse uma moeda de troca e até o próprio ouro já tinha começado a ter sido usado. Aos poucos, as pessoas foram observando que eles precisavam de uma moeda de troca, né? Uma coisa que seria mais universal. Então, eles observaram assim que as características principais que essa moeda de troca teria que ter seria, ela precisava de ser homogênea, ela tinha que ser uma coisa transferível, tinha que ser uma coisa divisível, tinha que ser fácil de transportar e tinha que ser resistente à deteriorização. Se a gente abrir a tabela periódica e se a gente considerar todas as características que eu acabei de falar sobre essa moeda, né, o que ela deveria ter, a gente já elimina de cara aí todos os elementos da tabela periódica que estão em temperatura ambiente, que estão em estado gasoso ou em estado líquido. Então a gente assim já é mais direcionado para os metais. Nos metais, a gente precisa de eliminar também os que são muito frágeis e também os que são muito raros, né? Porque a cunhagem de moeda, a gente precisa de alguma quantidade de metal. Esse metal não pode ser raríssimo também, não. E ele precisa também de não ser muito, ter o ponto de fusão muito alto. Porque se tiver um ponto de fusão muito alto, não vai conseguir imprimir alguma coisa nessa moeda, né? Alguma esfinge, ou alguma representação ali na moeda. Então nós ficamos entre 8 elementos, que seria a prata, o paládio, o ródio, o rutênio, o ósmio, o irídio, a platina e o ouro. Lembrando que de todos esses aí, somente o ouro possui aquela aparência mais dourada, né? Aquela aparência amarelada dourada. A prata também ela tem uma aparência bem cintilante ali, né? Bem parecido com um espelho, bem brilhante. Todas as outras têm uma aparência mais fosca, né? Com uma cor mais escura. Então, assim que começaram a fazer as moedas, eles perceberam que essas moedas elas tinham que ter três funções principais, que seria, ela poderia ser usada como meio de troca, como unidade de conta ou como reserva de valor.
Embora a cunhagem de moedas tivesse resolvido vários problemas, ela trouxe consigo três principais problemas. O primeiro era o seguinte: o peso desse material todo, né, dessas moedas. Imagina você comprando uma propriedade muito grande e você tivesse que pagar ali em moedas de metais, né, de ouro ou de prata. Você teria que gastar muito para transportar aquela quantidade enorme de dinheiro, né? Porque querendo ou não é pesado, o metal em si é muito pesado. O ouro mesmo tem uma densidade muito grande, então você teria um desgaste muito grande transportando grandes volumes dessa moeda. O segundo problema seria o seguinte: na época não tinha tecnologia suficiente para ver se o metal estava adulterado ou não. Então, o ouro, por exemplo, para purificar, eles punham ele em alta temperatura e separava a impureza do ouro, né? Você imagina você fazer isso com cada pedaço de ouro que você recebesse numa troca durante o dia. É praticamente, assim, impossível. O terceiro problema seria o do troco miúdo. Por exemplo, se você fosse na padaria e quisesse comprar um pão, como é que você pagava isso aí em ouro, por exemplo? Né? Se você levasse lá 1 grama de ouro, que é muito pequeno, um pedacinho muito pequeno, a pessoa não conseguiria te dar o troco em ouro daquele 1 grama, né? Tinha que dividir e tanto o vendedor do pão acabaria perdendo, né, parte desse ouro, quanto você também, né? Gente, até que um dia alguém teve uma ideia brilhante. Olha para você ver como que essa pessoa não foi um gênio. Ele falou o seguinte: deixa eu guardar o ouro de vocês aqui e eu dou para vocês um certificado desse ouro, entendeu? Por exemplo, se você tem lá 1 quilo de ouro, ele te dá um certificado que você tem 1 quilo de ouro, né? E 1 quilo e tantos gramas de ouro. Ele pode te dar vários certificados, por exemplo, né? De 10 gramas, de 1 grama de ouro, de menos de 1 grama de ouro, de 1/10 de grama de ouro, e você pode sair e fazer negociações com aquele certificado, porque aquele certificado é o portador. Por exemplo, se você for na padaria e comprar lá uma quantidade de pão e você pagar com aquele certificado, o padeiro, depois que ele juntar uma quantidade certa de certificado lá, ele pode ir na pessoa que está guardando aquele ouro e trocar aquele certificado pelo ouro. É claro que a pessoa que está guardando o ouro, ele vai cobrar um valor para fazer isso, né? Então ele trocaria esse certificado pelo ouro que está guardado no banco. A hora que ele quisesse, ele poderia fazer isso. Mas enquanto isso, ele poderia ir negociando ali aquele certificado. Gente, olha que ideia interessante. Aí surgiu a ideia do papel moeda, que nada mais era do que um certificado de um ouro que estava depositado em algum lugar. E esse lugar, futuramente, passou a ser chamado de banco. Então aí nós temos surgimentos dos bancos e do papel moeda. Pessoal, essa é a parte 1 sobre a história do dinheiro. Semana que vem vamos fazer a parte 2, onde vamos dar mais detalhes sobre a história do dinheiro. E fiquem atentos que já já vamos entrar no universo de criptomoedas e Bitcoin. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.